A arquitetura na minha vida, na verdade, começou desde cedo. Eu comecei a trabalhar como desenhista técnico, numa época em São Leopoldo, e comecei a criar gosto pela área. E com o tempo, a partir do desenho técnico, eu vi a necessidade então de ter uma formação, na verdade, e trabalhar essa parte da arquitetura que a gente não trabalhava. Eu trabalhava mais, na verdade, com desenhos técnicos e fui aprimorando. Bom, na verdade eu não sei bem ao certo quando que eu comecei a pensar em fazer arquitetura, porque desde pequena eu falo que eu gostaria de ser arquiteta. E eu desenhava plantas, assim, então para mim fazer arquitetura foi uma consequência já da minha vida, né? Então para dizer para vocês que quando que eu comecei, assim, por que eu fiz arquitetura, por que eu escolhi fazer arquitetura, eu não sei, foi uma coisa desde pequeno. Por que eu escolhi o curso de arquitetura? Primeiramente porque a minha família, a gente sempre trabalhou com obras, né? Eu venho de uma família que tem pessoas nessa área, que é a minha tia, Neuci, vocês conhecem, né? E eu tenho minha avó também, que sempre construiu, então sempre eu me criei no meio de construção. Nós tínhamos uma loja de material de construção também, e a gente sempre gostou bastante dessa área. Então, comecei a fazer, primeiramente eu fiz o curso de engenharia, comecei engenharia civil, fiz 2 anos, mas daí quando abri o curso de arquitetura em Santiago, eu tive que voltar para cá, comecei a trabalhar na loja com a minha avó e comecei o curso de arquitetura. A minha vida acadêmica, ai nossa, foi assim, eu divido em 2 etapas. A etapa inicial, que era mais que eu me metia mais nas festas, eu convivia com o pessoal mais, com os colegas mais festeiros, e aí depois eu acho que da metade para o fim, que eu comecei a me dedicar mais e ver que aquilo ali eu ia ter para o resto da vida, né? Então foi aí que eu me dediquei mais. As dificuldades do curso eu acho que eu não tive, assim, dificuldade mesmo, sabe? Claro que as disciplinas de cálculo eram difíceis, assim, eu confesso que cheguei a rodar, né, em cálculo, mas a dificuldade maior que eu obtive, assim, era na questão de apresentação, que eu era muito tímida e não conseguia apresentar trabalho. Na verdade, eu não conseguia nem enxergar o que eu estava apresentando, assim. Muitas vezes os meus colegas tinham que apresentar por mim, porque eu gaguejava muito. Eu sou da primeira turma de arquitetura e urbanismo da URI, na verdade, né? Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os meus 16 anos de idade. E como eu comecei a faculdade um pouco mais tarde, eu já trabalhava na época do começo da faculdade e trabalhei uma época até fora da cidade. Então eu tive um pouco de dificuldade em algumas matérias, na época eu trabalhava fora da cidade. Então, como eu entrei na primeira turma, eu não saí na primeira turma, eu acabei saindo na segunda turma, então eu levei 6 anos para fazer o curso de arquitetura, que é uma média até normal, que a média eu acho que é 7 anos até, que é um curso muito trabalhoso no decorrer do curso, e o que tu trabalha não é só em sala de aula, né? Acho que 80% do curso de arquitetura é fora da sala de aula, né? Porque tem muitos trabalhos práticos, né? Eu gostei bastante, assim, criei bastante amigos, né? Aprendi bastante. Durante a graduação eu fiz 2 estágios, fiz um na Prefeitura Municipal de Santiago e o outro eu fiz aqui na Secretaria. Nos últimos, acho que 2 anos eu fiz o estágio aqui na Secretaria de Obras do Estado. Dificuldades, assim, o curso é um curso bastante, você sabe melhor que eu, né? Agora estou cursando, não é um curso tão difícil, mas é bastante trabalhoso, né? Precisa se dedicar bastante. A escolha do tema, na época eu fiz uma vila universitária. Aí era voltada para estudantes, assim, daí tinha 2 blocos para apartamento para estudantes, porque na época eu já vi que tinha uma demanda, que a URI estava crescendo bastante. Então na época eu fiz o TFG sobre isso aí. Aí ele localizava-se próximo à URI ali, onde agora tem um loteamento que estão fazendo perto do fórum. Além do
dos apartamentos também tinha algumas salas comerciais, né, para esse público. O meu orientador foi o Hugues, o professor Hugues, na época, que me ajudou muito, incansavelmente, assim, sempre foi um grande parceiro. Muitos horários, fora do horário, me ajudava bastante, então agradeço muito ao Hugues também. Meu tema do TFG foi... O nome do tema era Casa Inteligente. Por quê? Porque eu gosto muito de tecnologia, na verdade, e eu acho que a tecnologia aliada à arquitetura é o futuro da arquitetura, porque vai adaptar as edificações para o melhor uso, na verdade, do ser humano, tá? A habitação. Então, como eu gostava muito da tecnologia, eu tentei fazer o quê? Até foi aprovado no meu tema. Normalmente residência não é aprovada em termos de TFG. A minha foi aprovada por quê? Porque ela é automatizada e adaptada para um portador de necessidades especiais, um PNE, um cadeirante. Tá? Não que ela fosse completamente sustentável. Ela existia várias técnicas de sustentabilidade, também porque também é um ramo que está indo à arquitetura hoje, eu acredito que o futuro da arquitetura é sustentabilidade e automação. Bom, então o meu TFG, eu acho que eu tinha duas opções. Eu me lembro que era ou queria fazer uma delegacia, um presídio, alguma coisa desse tipo, ou queria fazer uma biblioteca pública. Aí eu acho que definiu mesmo o meu TFG a partir do terreno, que eu escolhi um terreno ali atrás da Escola Medianeira, e aí eu quis fazer tipo um corredor cultural, alguma coisa assim. Olha, eu fui muito feliz na escolha do meu orientador, que na época era foi o professor André. Eu vou dizer assim que eu me dediquei muito para o TFG, foi muito difícil, que eu ia para a URI na quinta-feira pela manhã, saía de tarde só discutindo volumes e estrutura e funcionalidades e tudo. Eu fui muito feliz no TFG, assim, e com isso até eu digo que foi a parte que eu me dediquei tanto, que até no final da apresentação, assim, muitos professores vieram me elogiar como que eu nunca tinha me dedicado tanto para um trabalho como foi o TFG. Até fui feliz com a minha nota. Não, na verdade eu já tinha uns 26 anos, se não me engano, quando comecei a faculdade. Então eu já sabia exatamente o que eu queria e por que eu estava fazendo aquele curso, porque eu já tinha experiência na área, eu trabalhava na área desde os 18 anos de idade com arquitetura. Trabalhei em escritório de arquitetura e engenharia e arquitetura em São Leopoldo, trabalhei no escritório de uma arquiteta muito conhecida de interiores em Porto Alegre. Então eu cheguei para trabalhar o curso de arquitetura já sabendo uma boa parte do que eu queria e alguma coisa já entendia. Tanto que a parte na época estava começando a ser trabalhado no AutoCAD, ainda trabalhava muita gente trabalhava com desenho à mão. Até a universidade dava um foco bastante de desenho à mão, que eu acho muito importante, porque para mim o projeto sai de uma folha em branco para depois ir para o computador, porque o computador, na verdade, é uma ferramenta de auxílio para acabamento do teu projeto. Na verdade, a criação sai do papel sempre. Então eu acabei meu curso e complementei muita coisa que eu não sabia, claro, e aí eu complementei a teoria que eu não tinha, na verdade, com uma prática que eu já tinha quase 8 anos trabalhando na área, na verdade, né? Então para mim ficou um pouco mais fácil de começar a trabalhar após a formatura. Tá? Após a minha formatura, na verdade, no final da minha graduação, a URI estava disponibilizando umas pós-graduações e minha turma fez, a maioria da turma fez, a pós-graduação em arquitetura, tecnologia e arquitetura do ambiente construído, que dessa forma também eu terminei a graduação em janeiro, finalizei a pós-graduação em março, abril, se não me engano, e entrei dando estágio na aula de computação gráfica no curso de arquitetura da URI mesmo. Após eu fiz o concurso também, fizeram uma contratação, depois eu fiz o concurso para essa cadeira, as 3 cadeiras que tinham de computação gráfica, 1, 2 e 3, e fiquei lecionando na URI por
4 anos. Tá? Nesse decorrer dos 4 anos, eu tinha escritório também em sede em Santiago e a gente já tinha um escritório de publicidade. E integramos o escritório de arquitetura junto, então ficou a GO da Arquitetura e Publicidade, que a gente já tem hoje há 11 anos. A arquitetura tem 6 anos, né, no escritório. E no decorrer desse tempo foi aparecendo alguns serviços diferenciados fora de Santiago. E por isso eu me desliguei da URI até na época e fui a Gramado trabalhar com um hotel. Eu fui contratado para fazer um hotel de luxo em Gramado. Já existia 2 profissionais da área trabalhando, um engenheiro e outro arquiteto, e eu fui para dar um suporte junto a eles. Pelo conhecimento de algumas áreas que eu já tinha que o pessoal achou que era necessário então lá. Então, a ideia que eu quero passar, na verdade, é que terminando a graduação não se acomodem, né? Tentem agregar mais valor sempre ao seu serviço, procurando mais conhecimento possível. Então. E hoje as portas estão abertas, na verdade, você não precisa trabalhar só num local, tu tem o mundo inteiro para trabalhar e divulgar o teu trabalho. A única coisa que precisa é a propaganda boca a boca, um trabalho bem feito. O resto se encarrega sozinho, na verdade. A arquitetura assim, a gente até quando está na faculdade não sabe, mas a arquitetura tem vários campos assim para trabalhar, né? E cada um escolhe um. Eu escolhi mais a parte assim, sempre gostei mais da parte de execução de obra, fiscalização de obra. E eu trabalhei logo que me formei, eu trabalhei na própria URI, eu trabalhei no plano diretor, ajudei a fazer o plano diretor de Santiago, 2006. Logo depois consegui um trabalho na Prefeitura Municipal de Jaguari, trabalhei 2 anos lá, onde desenvolvia desde o projeto a execução de obras na cidade, pela Prefeitura. Depois trabalhei sempre no escritório também em paralelo, sempre fazendo alguma coisa, nessas cidades também. Depois trabalhei na Prefeitura de Capão do Cipó, trabalhei aproximadamente 2 anos e pouco, até que em 2012 eu prestei o concurso e me chamaram para a Secretaria de Obras do Estado. Aí estou até agora, né, desenvolvendo esse trabalho, que é uma área assim, diferente da área de escritório. No escritório é mais a parte de projetos assim, particulares. Aqui a gente mais faz a parte de fiscalização e cuida de todos os prédios públicos, né? Então, a parte da arquitetura que eu posso dizer para vocês, pela minha experiência, tem muitas pessoas que vão para essa parte mais de projeto. Eu fui para a parte mais também de perícias, avaliações, também eu desenvolvo um trabalho nessa área, faz algum tempo. E a arquitetura é um curso bastante abrangente, né? Tem para vários segmentos, tem que ver cada um o seu perfil para onde quer se especializar e trabalhar mais. Bom, logo que eu me formei, na segunda-feira eu já pensei assim, putz, e agora o que eu vou fazer, né? Eu pensei assim, não, vou para Porto Alegre, vou ficar em Santiago e eu vou fazer. Nisso, na terça-feira, a dona Nietzsche lá do Elivate me ligou, vendo se eu não queria fazer trabalhar lá, né? E fui trabalhar lá, fiquei uns 3 meses trabalhando lá. Aí nisso, uns colegas meus me convidaram para abrir escritório, daí nós fomos abrir escritório e aí acabou não dando certo essa parceria, cada um foi para um lado. E eu sempre tinha essa fixação assim, que eu queria projetar casas para as pessoas e para as pessoas morarem, e era isso que eu pensava desde pequeno. Aí nisso um construtor queria alugar o escritório dele e que precisava de um arquiteto, né? E aí eu fui lá, né? Nem conhecia ele, fui lá e dei minha cara a tapa. Até porque eu nunca tinha feito estágio em arquitetura, porque naquela época havia poucos escritórios, na época da faculdade tinha poucos escritórios e não tinha, e os que tinham aquele meio receio, eu acredito, de contratar estagiários. E aí eu ficava meio assim, não, eu tinha que partir, eu tinha que botar minha cara a tapa, né? Então eu fui lá com eles, e nisso começou a vir projetos e eu tinha aquela segurança do que eu estava fazendo. Eu tinha alguém que ia dizer, não, olha, isso tá errado, faz isso, porque na verdade assim, é uma coisa que eu digo para vocês que hoje estão estudando, estão fazendo a faculdade, que procuram fazer estágios, porque vocês vão sair mais seguros daquilo que vocês estão fazendo.